Glória a Deus, Shalom, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom dia para todo mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse dia, essa semana, Pai, que se inicia neste grupo, neste trabalho. Em nome de Jesus, estamos nesta festa do Purim, crendo, ó Pai, que acessaremos verdades do céu que mudarão a nossa rota na terra. Verdades do céu que combaterão completamente as realidades da terra que nos oprimem, que nos castigam, que nos trazem ambiente de morte, de dor. Em nome de Jesus. Estabelecemos, ó Pai, as verdades do céu a nosso favor sobre essas vidas, sobre este grupo, sobre as nossas igrejas, nossas famílias, nossas casas. Mateus, a Letícia, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda para que nós avancemos em todas as coisas e recebamos, ó Pai, entendimento para descansarmos em Ti, na Tua fidelidade e avançarmos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos então nessa festa aí, tem mais hoje, 10, 11, 12, 13, celebrada a festa. Depois, dia 14, uma celebração da mesma festa, que será feita, obviamente, pela pastora Fátima, porque ela é a besteira do negócio. Perdão. Nós temos entendido que andamos, às vezes, com um certo receio ou medo mesmo de avançarmos ou de fazermos as coisas porque seremos retalhados, seremos combatidos, teremos guerra. Há um pensamento, muitas vezes, dentro do povo de Deus, que é melhor ficar quietinho, é melhor eu não mexer, é melhor eu ficar na minha. Vão tocando a vida aqui quietinha, porque o diabo já me detesta, já quer arrebentar com a minha vida. Então, quanto mais eu mexer no mundo espiritual, pior será para mim. É melhor eu ficar meio em off, meio que invisível, e vou tocando a minha vida. O problema é que há uma chamada de Deus para nossas vidas, para cada um de nós, independente de ministério, você tem uma chamada e é algo que nós precisamos desenvolver e desenvolver isso numa confiança plena e irrestrita que o Senhor nos guardará. Então, esse ambiente de paralisia que nós estamos muitas vezes em algumas áreas por medo de sermos atacados, nós, na verdade, já estamos sendo atacados. E estamos sendo atacados para ficarmos parados e não cumprirmos os propósitos. Então, o que vai funcionar, na verdade, é nós estarmos colocando em prática exatamente aquilo que nós temos dentro de nós de unção, de revelação, de entendimento, de dom, de chamado. É isso que vai nos guardar. E às vezes nós fazemos a linha de raciocínio ao contrário. Achamos que se nós não aparecermos muito, estaremos guardados. E não estaremos guardados nisso. E nós temos percebido que quanto mais nós tentamos nos esquivar das responsabilidades espirituais, as coisas vão, na verdade, ficando piores, porque o ataque do adversário ele virá da mesma forma. Só que como nós não estamos no lugar certo, na posição certa em Deus, aí sim nós fomos pegos de uma maneira onde nós não temos resistência, onde nós passamos por problemas por falta de posicionamento nosso, não porque Deus não está guardando, porque Deus ele estará sempre guardando. Ah, pastor, mas tem consequência as coisas, tem consequência, mas tem uma consequência com o livramento. Nós temos que entender que o Senhor é responsável por nós. Nós temos que entender que nós temos um Pai e que é responsável pelas nossas vidas. Eu já contei aqui algumas vezes, de uma vez que eu fui com meu pai num circo, um negócio lá, e entramos naquela sala onde tem aquela jaula que fica ali uma pessoa que depois se transforma ali num macaco, um macaco enorme. E quando eu entrei naquele lugar, meu pai falou assim, ó, esse negócio aí é uma pessoa que vai virar um bicho, um macaco, a jaula vai abrir, vai todo mundo correr e nós vamos ficar aqui para a gente ver, para você ver que isso aí não faz nada, não é nada. Então você vai ficar aqui comigo. Eu era bem criança. E aí começa lá o negócio, aquele monte de gente, e de repente aquela moça, aquele rapaz, não sei, vira lá um macaco, veste lá o negócio do macaco, e essa jaula abre e ele sai correndo, aquele barulho, as pessoas todas correm, e ficou o meu pai ali em pé, e eu na frente do meu pai, eu encostei nele, e ele abraçado assim comigo, e eu tava ali. E aquele bicho veio,
e olha para a cara dele, olha para minha cara e faz um negócio, e meu pai não se mexia, eu também não me mexi por causa do meu pai, não por causa minha, porque por mim eu já teria ido embora fazia tempo, mas eu tenho um pai que falou para mim assim: fica aqui, que não vai dar problema. Por causa sua, você vai correr. Por causa minha, eu vou correr. Mas que voz nós temos que ouvir? A voz do pai. Fica aqui, que isso aí não vai acontecer nada. E aí você fica. Então, a nossa decisão, que se eu corro, eu perderia a experiência de ver algo acontecendo, que aquilo lá não era nada, era uma encenação, era um teatro, era um negócio para trazer um medo, um pânico de que não teria consequência nenhuma. Mas como eu tinha pai e eu acreditava na voz do meu pai, então eu fiquei ali naquele lugar, meu pai abraçado comigo e aquele bicho lá. E passa ali 1 ou 2 minutos, aquele bicho se batendo ali, meu pai sem se mexer, sei lá que cara ele estava fazendo, porque eu estava de frente também. E o bicho vira, vai embora. Meu pai fala assim para mim: não te falei que não ia acontecer nada? Vamos embora. Então, se você ouvir a voz do pai e estiver no lugar que ele mandar, guardada e guardado nele, o que você vai ouvir é isso. Por mais que o bicho se mostre feio e por mais que ele se aproxime, porque ele ficou muito perto da gente, o que você vai ouvir no final? O teu pai falando assim para você: não te falei que não ia acontecer nada? Shalom, Paulo, bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então não vai acontecer nada, entendeu? Então você vai ter que ficar num lugar em Deus, onde é a tua segurança, onde é a tua proteção. Então a palavra do Pai é que vai nos estabelecer em um lugar que o perigo até existe. A minha mente, como criança, olhava aquele macaco, aquele bicho, e era um perigo. Mas o que me segurou ali? A minha força, o meu entendimento, o que eu via? Não, mas a força, o entendimento e o que eu ouvia do meu pai. Então, Nelson Monteiro estava ali. Eu estou tranquilo. Nada vai acontecer. E se esse bicho cismar de fazer alguma coisa, eu tinha uma certeza absoluta que meu pai também ia fazer alguma coisa. Porque eu tinha isso. Então, eu tinha uma visão paternal tão definida dentro de mim, que é isso que está faltando na sua vida e na minha vida, nas áreas que nós estamos sofrendo. Uma visão paternal estabelecida de que nós estamos guardados. Acabou. Nós estamos num lugar. Deus mandou você ficar aí, Deus mandou você fazer isso, você tem uma autorização da parte do teu pai para fazer, só faça. Então nós começamos essa festa do Purim falando a respeito de um versículo de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 15, que vai falar assim: porque assim é a vontade de Deus, que ao praticar o bem, vocês façam emmudecer a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres, não usando todavia a liberdade por pretexto da maldade, mas vivendo como servos de Deus. Aí olha o que é para fazer. No versículo 17: honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então tem 4 coisas aqui para a gente estar fazendo. Que Mordecai, ele faz essas 4 coisas quando ele estava na jornada dele, porque ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele precisava fazer. Mas só que nós precisamos entender que esse homem passou por uma pressão violenta. Porque quando Amã saía daquele lugar, passava por ele e não se prostrava, ele estava ali firme, ele estava ali com todo mundo olhando, e ele temendo a Deus, era uma manifestação aqui de temer a Deus. Nós vamos ver aqui em Esther, capítulo 3, versículo 2, que vai falar assim, só para você acompanhar, para a gente ter uma base do que foi esse homem e por que ele fez tudo isso. Todos os oficiais, Esther 3:2, todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Shalom, irmão, bom dia. Então, o que estava fazendo aqui? Ele estava fazendo uma parte daquelas quatro ordens que está lá na carta de Pedro, falando depois. Temam a Deus.
Então foi a primeira coisa, ou a segunda coisa que ele fez, porque a primeira foi amar os irmãos, que vai ser Esther, capítulo 2, versículo 7, que ele vai estar levando a rainha Esther, que não era a rainha Esther ainda, mas a prima dele, Esther, Hadassa, para o concurso. Depois em Esther 2:22, vai estar honre ao rei. Ao ouvir sobre uma trama de Bigtã e Teres para matar o rei, ele denuncia isso, ele honra o rei. E depois Esther 4:12, honrem a todos. Ele se envolve com toda essa trama que estava acontecendo, com toda essa notícia de morte que estava acontecendo, ele se envolve com todas as suas forças para honrar a todos, para honrar o povo judeu. Então aqui, esse homem, ele cumpre as 4 coisas. Ele teme a Deus, Esther 3:2. Ele honra ao rei, Esther 2:22. Ele ama os irmãos, Esther 2:7. E ele honra a todos, Esther 4:1 e 2. E por que ele fez isso? Porque ele tinha uma chamada. E por que ele fez isso? Porque ele acreditava que ele fluindo naquilo que ele tinha que fazer, as coisas iriam acontecer. E nós estamos muitas vezes retrocedendo, porque você fala e eu falar, se eu me expor aqui, se eu honrar aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar mais exposto e vou ter problema. Você está exposto não indo à batalha. Você não está exposto, você não está guardado ficando em casa. Nós estaríamos expostos, estando fugindo da guerra. É ao contrário. O mundo espiritual ele vai ser totalmente ao contrário. Talvez aqui na Terra, em algumas situações, vai a guerra, se você não é chamado, se você está aqui, você está mais guardado. Mas no mundo espiritual, você está guardado indo à guerra. Esse homem estava guardado honrando ao rei, denunciando a trama de Bigtã e Teres. Ele estava guardado temendo a Deus, não se prostrando diante de Amã. Para todos os outros, eles estavam guardados, se prostrando diante daquele homem. Mas para aquele homem que conhecia a Deus e sabia quem ele tinha que temer e se prostrar, ele estava guardado, se prostrando. Mas isso teve consequência? Bom dia, irmão Alfredo. Teve. Tiveram muitas consequências. Tudo começa, a ira de Amã se acende contra ele e contra o povo, tudo por causa dessa atitude. Aí, pastor, eu estou falando que eu não vou fazer porque justamente vai dar problema. É isso que eu estou falando. Se ele tivesse ficado quietinho, tivesse se prostrado diante lá de Amã e tocado a vidinha dele, estava tudo bem. Nós não estava nem falando de festa do Purim. Não estava tudo bem, porque ele não teria cumprido o chamado dele. Ele não teria executado juízo contra um povo que precisava ser afrontado, contra uma manifestação de trevas que precisava ser destruída da face da terra. Então não vai ficar tudo bem. Então, se você pensar que ao se prostrar diante de algumas coisas que não é o Senhor teu Deus, está ficando tudo bem, não está ficando tudo bem. Está ficando tudo ruim, está ficando tudo péssimo, porque estamos nos prostrando diante das coisas erradas. Se nós pegarmos cada passo de cada etapa da nossa vida, nós vamos perceber que, de alguma forma, nós nos prostramos diante da coisa errada. É sempre a mesma forma que o diabo usa. É sempre a mesma coisa. Ou você se prostrou diante do sistema da igreja, aceitou aquela mesa de Nabucodonosor, entrou naquele sistema de comer aquela comida do rei, de beber o vinho do rei e de se achar importante, aquele holofote da igreja, e depois a igreja te assassinou, e você hoje está todo arrebentado e arrebentado ainda, ministerialmente, depois de anos e anos e anos, e está sendo agora reconstruído, porque o sistema te matou, ele te atraiu, depois ele executou você. Ou você se prostrou diante da mulher, que você não teve posicionamento em casa como homem, como sacerdote, você se prostrou diante da voz da sua esposa, porque você não tinha uma missão, automaticamente ela não podia ter uma submissão, você não tinha uma voz ativa e você foi sendo engolido pelo sistema da manifestação da mulher que está fora de posição, e isso está tendo consequência também até hoje na sua vida, ou você se prostrou diante de alguma coisa que você ficou rendido e que não era Deus. E aí você então começa a prestar conta para isso. E aquele que você presta conta, aquele que você adora, aquele que você presta culto, é o que é responsável por você. E agora a tua esposa é responsável por você, porque você prestou culto a ela.
e ela não pode fazer nada por você. Por isso você está assim. O seu esposo se tornou responsável por você, porque você depositou todas as suas fichas no homem. Você se prostrou diante do homem. E ele não pode fazer nada por você. Ele tem um campo de atuação limitada, liberada pelo Senhor, que você tem que acessar o Senhor para comer do seu marido. E você pensa que você poderia deixar de adorar a Deus ou de dar uma encapada nisso e adorar o teu marido. E você está tendo problema por isso. Então, toda adoração que sai da adoração que é ao Senhor, tudo que nós nos prostramos que não é ao Senhor, teremos consequência. Então, eu fiquei anos e anos prostrado diante de um comércio. A minha esposa ficou anos e anos prostrada diante da minha vida. Eu fiquei, de alguma forma, anos e anos, apesar de perseguir, apesar do coisa, prostrado diante dela, porque eu também a idolatrava. Eu também tinha ela como uma coisa, e nós tivemos muitos problemas, os irmãos sabem, e você sabe da sua história, você conhece a tua vida, o tanto que te fez mal você se curvar diante de alguém que era para você ter ficado em pé, ainda que te desse muito medo. Nós olhamos isso aqui e nós pensamos que para a vida de Mardoqueu foi fácil. Claro que não foi fácil, era uma pressão muito grande naquele lugar. Todo mundo estava se prostrando. Vai ter uma situação na tua vida, tem coisas da sua vida que nós vamos ter que ser diferente de todo mundo. Ah, mas está todo mundo fazendo isso. Eu não vou fazer. Ah, mas todo mundo concordou. Eu não concordo. Deus não me chamou para isso. Eu não tenho identificação com isso. Eu não quero fazer isso. E acabou. Só que tem uma pressão. Tem algo que vai te levando no lugar. Porque às vezes nós somos colocados em lugares de pressão para Deus ver como nós vamos nos comportar. Para Deus ver como nós vamos fazer. A quem nós estamos prestando culto? Tem situações, irmãos, que são extremamente complicadas. Quando eu morava dentro da igreja aqui, no ministério que eu saí, era um barracão, tinha uma casa lá dentro, eu morava lá, ficava só na obra ali, só cuidava da igreja e vivia pela misericórdia. Fiquei 6 anos, amanhã Deus sabe o que vai fazer para não passar fome. 6 anos ali dentro daquele lugar. Só que chegou um ponto que eu percebi que aquilo ali estava acabando de alguma forma. Só que eu dependia totalmente daquilo, porque eu morava na casa da igreja, a igreja pagava água e luz, e os irmãos me atendiam de alguma forma, trazendo uma cesta básica, um negócio, e era um rolo. Minha mãe ajudava, minha irmã ajudava, e era um rolo não, era uma bênção, porque Deus estava cuidando de mim, mas foi uma situação muito complicada. Mas dentro desse contexto, tinha um lugar chamado Espaço Gospel, que a gente trabalhava ali, eu e minha esposa, à noite, sábado, e depois ficou sábado, domingo, a gente cuidava daquilo, vendia lanche, pizza e tal. E aquilo saiu do meu coração. Aquilo ali eu entendi que acabou. E eu falei para a pastora, pastora, essa semana que vem agora, sábado, domingo, será a última semana que eu vou trabalhar no Espaço Gospel. A partir da próxima semana, eu não vou mais trabalhar, nem a minha esposa, nós vamos parar. Só que o que o diabo pensa, o que o diabo fala, o que o diabo age, o que o diabo lança de seta, cara, você mora dentro da igreja. Se você para, ela pode te mandar embora, você vai ficar na rua. Mas eu tinha que tomar um tipo de posicionamento, porque Deus estava requerendo aquilo. Ou eu me prostro diante do sistema por causa de uma casa para morar, ou eu me prostro diante do meu pai e creio que ele vai ficar abraçado comigo e que o macaco pode fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada. É decisão. É decisão. Para você mudar os cativeiros da sua vida, você vai ter que tomar decisões firmadas na palavra, dirigidas por Deus, sem o medo do homem, mas com o temor de Deus. Eu estava ali na frente do meu pai, naquele negócio, com medo do macaco, mas com o temor do meu pai. Eu temia o meu pai, no sentido de acreditar nele. Nós temos ensinado que o medo nos afasta para um lugar que nós vamos apanhar e ser castigados, mas o temor te aproxima do pai e ele te ensina. E o que o temor fez comigo, aproximar do meu pai, filho, fica aqui, que não vai acontecer nada. Acabou. Então eu tinha uma certeza tão absoluta naquilo que meu pai representava para mim, e eu temia ele no sentido de ouvir a voz dele e acreditar, que eu fiquei ali. Então, dentro daquela igreja,
Quando o Senhor fala comigo, fechou a porta, eu olho para a estrutura, eu olho para o sistema, eu olho para a pastora, para a grandeza dela como a presidente do ministério, eu olho para a rua e vejo os poucos móveis que eu tinha jogado lá fora e eu falo, cara, e agora? O que eu vou fazer? Me curvo diante da igreja e dos homens ou me prostro diante de Deus? Eu vou ter que decidir. E eu vou e falo para ela assim, pastora, não vou fazer mais. Ela falou assim, irmão, tem certeza disso? Eu falei, absoluta. Isso foi numa segunda-feira. Ela falou assim, na sexta você me responde se é isso mesmo que você quer fazer. Eu falei, eu já tenho a resposta agora. Eu não vou trabalhar mais. Sábado, domingo que vem é o último. Na sexta, o irmão me responde. Eu falei, tá bom. Na sexta, ela chegou, ela nem pisou na igreja. Que decisão o irmão tomou? Eu falei, a mesma da segunda. Amanhã e domingo são os últimos dias meu e da minha esposa no Espaço Gospel. E acabou. Porque eu tinha certeza quem estava me guardando naquilo. Você tem que ter uma certeza quem está mandando você fazer e não ter medo de executar isso. Isso é de Deus para a tua vida. Saia desse cativeiro. Acabou o tempo de muitas coisas na tua vida. Senta, conversa, normatiza, fala como vai funcionar daqui para frente e ponto final. É assim que vai acontecer. É assim que as coisas vão ser daqui para frente. Pastor, mas eu tenho muito medo. Mas você tem medo e você vai ficar prostrado diante disso, sofrendo o tanto que você está sofrendo? Não é melhor você temer ao teu Deus e ele te guardar? Então, passado não muito tempo, nós fomos transferidos daquela casa para casa aqui, na última rua do bairro que eu moro, numa outra igreja. Então, o ministério lá abriu uma igreja aqui, um núcleo aqui, trouxe a minha esposa, que era missionária, para pastorear, e a pastora nem conversou comigo. E foi um dos dias mais humilhantes da minha vida. Porque eu coloquei as poucas coisas que eu tinha dentro de uma condução lá para trazer, e eu me senti exatamente como as pessoas chamam daquele cachorro de mudança. Hoje em dia não, né? Hoje em dia os cachorros, eles vão no banco de trás dos carros, com ar condicionado, com um copinho de água. Mas antigamente, aquele cachorro de mudança de antigamente, os caras punham as coisas no caminhão e saía, nem lembrava que tinha cachorro. Os vira-lata que corresse atrás, que se virasse, o nego jogava em cima do caminhão, e se ele desse sorte, ele ia, se ele não desse, ele ficava para trás na rua. Mas hoje os pets estão dormindo na cama, então aí já é outro patamar. Mas eu me senti aquele cachorro de mudança de antigamente. Não estava no banco de trás, no ar-condicionado, não. Por quê? Porque ela chamou a minha esposa, ela conversou com a minha esposa, ela constituiu a minha esposa, e falou, vocês vão mudar para lá, você vai cuidar da igreja e acabou. E nem ela, como pastora, teve a dignidade de conversar com o pai, com o pai de família, com o chefe da casa, e nem a minha esposa fez essa leitura na época. E ela, para ela, estava tudo bem, e aí nós viemos. Depois que eu fui falar com a minha esposa sobre isso, que ela me pediu perdão, falou, cara, eu nem vi isso aí, me perdoa. E nós acertamos a nossa vida internamente. Mas naquele momento eu estava sendo o cachorro da mudança. Se vira para ir junto. Problema seu se você vai conseguir chegar lá ou não. Aí mudamos para outra casa aqui. E dentro dessa casa nós ficamos mais um tempo. E aí depois foi o lugar que nós fomos excluídos e acabou tudo aí que os irmãos também já sabem. E dentro desse contexto, na reunião da exclusão, eu ainda morava numa casa onde era pago o aluguel, a luz e a água, o mesmo sistema, só que era fora da igreja. E quando eu acabo de ser excluído, eu viro para o pastor Zé Carlos e falo para ele assim, como vai ficar a situação da casa? Ele falou assim, o que o irmão quer fazer? Eu falei, o que o pastor falar, eu vou fazer. Mas eu não tinha R$ 1, eu não tinha um trabalho, eu não tinha para onde ir, eu não tinha nada. Ele falou para mim assim, eu te dou um mês para você sair da casa. A igreja vai pagar o aluguel, a luz e a água, e em 30 dias você me devolve a casa que nós vamos por outro obreiro lá. Eu falei, tá bom. Levantei e saí. Por conta e risco do meu pai. Eu não tinha para onde ir, irmãos. Só que eu sabia, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. E nós vamos ter que decidir. Pastor, mas você foi responsável porque você tinha mulher e filho. Não, eu fui responsável porque eu tinha um pai. Além da responsabilidade de eu ter que cuidar da minha esposa e do meu filho, eu tinha a responsabilidade de amar, de temer, de servir ao meu Deus e saber que ele é responsável por mim. E acabou. As coisas são acima do que nós estamos pensando. Nós nos matamos para cuidar das coisas terrenas
e resistimos de nos prostrar diante daquilo que vai justamente nos trazer respostas. Então está aqui, ó, tema a Deus, honre ao rei, ame os irmãos, honrem a todos. É a base da nossa festa de Purim. Isso aqui vai requerer decisões profundas na nossa vida, se realmente nós quisermos executar juízo contra isso que está nos aprisionando há tanto tempo. Ser excluído daquele ministério, sair daquilo lá, foi uma festa de Purim para mim. Que, inclusive, se eu não me engano, naquela época foi mais ou menos na mesma data, alguma coisa assim. Então, entenda que você não se prostrar diante de homens e sistemas, mas estar temendo ao teu Deus, vai te levar num avanço, vai te promover, vai te levar para frente. E naquela mesma noite, nós fomos excluídos num dia 2 de novembro de 2002, 2003, por aí. Era um feriado. E depois, no outro dia, que teve culto, a pastora anunciou, acho que era um sábado, se eu não me engano, depois eu olhar na folhinha lá, acho que era um sábado, dia 2 de novembro, 2002, 2003, por aí. No domingo teve culto. Aí a pastora fala assim: Diácono Alexandre, missionária Fátima, não faz mais parte desse ministério. E quem quiser saber o que aconteceu, vai na casa deles. Eu não vou falar nada do assunto. E começou o culto. A minha casa virou um fervo, porque a gente tinha muita comunhão, muita coisa com os irmãos. Na verdade, a gente quase que pastoreava ali. Na verdade, pastoreava. E veio a igreja inteira na minha casa no domingo à noite, na segunda, na terça, na quarta. Eu nunca estourei tanta pipoca e fiz tanto suco espinho na minha vida. Não tinha nada para servir para os irmãos. Falei, Fábio, nós estamos mortos. Aí era suquinho espinho de 10 centavos, aquele mata-rato, açúcar e pipoca. Cada leva que chegava, estourava uma tantada de pipoca, fazia umas 2 jarras de suco e ficava ali. E aí, o que nós passamos? A segunda parte, a mais complicada. Abre o ministério, nós vamos ficar com vocês, eles estão errados, e lá. Falei, gente, nós não vamos abrir nada. Deus não mandou fazer nada. Volta para casa de vocês, vai ficar na igreja de vocês. Deus não mandou vocês saírem de lugar nenhum. Fiquem lá, o negócio é com a gente, não aconteceu nada, fica quieto lá. Fica quieto lá. Aquilo lá é triste. Hein? Fica lá. Mas o que o diabo faz depois que você se posiciona e a coisa se conclui? Ele tenta trazer um prato, porque para nós seria uma vingança. Abre o ministério, tinha 30, 40 pessoas falando que ia congregar com a gente, pronto. Dávamos o troco em 2 dias. Só que teríamos perecido. Então você vai ter que temer, honrar aos irmãos. Ali nós precisamos honrar os irmãos naquele momento. Amar os irmãos naquele momento. Direcionar os irmãos a ficarem quietos lá. Apesar de não concordarem com o que tinha acontecido. Tirá-los do lugar daquele calor da emoção, onde eles tomariam atitudes que não tinham nada a ver com o negócio. E aí, naquele mesmo domingo, a dona da casa vem e fala assim, irmão, como é que ficou o negócio da casa? Falei, irmã Neuza, eu tenho 30 dias para sair porque vai colocar o obreiro. Falou, não, mas a casa não é deles, a casa é minha. Eu vou abaixar o aluguel para você e você vai ficar aqui até quando você precisar. Falei, então a senhora comunica lá. Ela foi na casa da pastora e falou assim, ó, a casa é minha, eu não quero alugar mais para a igreja, já está alugada para eles e eles vão ficar lá. E eu fiquei naquela casa por mais um bom tempo. E da mesma igreja que eu fui excluído, no primeiro mês, eu levantou 3 irmãos, vieram na minha casa. Como que ficou o negócio da casa? Eu falei o valor, falei, nós vamos dividir, vamos pagar o aluguel para você até você aprumar na sua vida. E pela misericórdia de Deus, eu só precisei daquilo 1 mês. No outro mês eu já subi um pouquinho o aluguel para ela, no outro eu subi de novo, e no outro eu subi, porque na época era R$ 80, ela baixou para 60, que os irmãos pagaram 20 cada um. No outro mês eu paguei sozinho, paguei 70, depois no outro 80, depois eu fui para 100. Falei, irmã, já dá para eu pagar um pouquinho mais, eu vou pagar 100 para você. Porque Deus trabalhou a meu favor. Aí eu comecei o comércio, eu comecei as coisas, e Deus foi abrindo as portas, porque eu estava encaixado, eu estava abraçado com meu pai, e o macaco estava lá. O diabo ao meu derredor, rugindo como um leão, mas o leão estava abraçado comigo. Então é isso que você vai ter que entender.
Você vai se posicionar, você não vai se curvar diante do sistema e a tua festa do Purim vai acontecer, porque na verdade o teu adversário ele não vai poder fazer nada para você, porque Deus vai te honrar. Irmãos, para mim naquela situação era tudo desfavorável. Talvez seja tudo desfavorável para você hoje em qualquer área da tua vida. Eu estou dando um exemplo aqui do que nós passamos na nossa casa, mas você pode estar com outra situação. Fala, Alexandre, pastor, meu querido, eu não tenho saída. Você tem uma saída no Senhor teu Deus. Tem que ter. Vai orar, vai buscar a Deus, porque tem uma saída para esse negócio. Tudo tem uma saída. Para Jesus, tudo tem uma resposta, tudo tem um jeito. Eu não tinha o que fazer se a gente fosse ver. Mas em 30 dias, Deus me honrou de uma forma tremenda, onde eu comecei a trabalhar, fazer as coisas, porque eu estava travado naquele ambiente. Eu estava num lugar onde a mentalidade daquela liderança estava me explorando ali, não fazia nada por mim, não me ajudava em nada, e eu estava escravizado ali. E eu ouvi da minha liderança uma vez: quem sabe não foi para isso que Deus te chamou? Para vocês ficarem aqui, fazendo a obra desse jeito e vivendo tipo como andarilhos espirituais. A minha liderança falou isso. Não era uma liderança que vinha, sentava comigo e falou: cara, isso aqui está errado, alguma coisa está errada, vocês têm capacidade, você é trabalhadora, sua esposa é professora, vamos orar para Deus abrir as portas. Não. Quem sabe é assim mesmo? Fica aí, trabalha, limpa, cuida da igreja, cuida das coisas, vocês são chamados para a escravidão. Sistema babilônico, sistema faraônico, sistema do inferno, mesa de Nabucodonosor, vozes que têm autoridade de Deus, mas que se manifestam pelas trevas. Enganados ou conscientes, Deus o sabe. Mas eu só sei que ali eu não tinha uma voz profética para falar para mim assim, cara, vamos sair disso? Alguma coisa está errada. Vamos trabalhar em cima disso? Porque não pode ser assim. Mas as pessoas estavam tocando a vida delas, a igreja estava limpa, as coisas estavam organizadas, tudo funcionava muito bem. E uma vez quando deu um problema, o que que nós ouvimos? Eu não te mandei fazer nada. Essa não era a tua função. É isso que você está ouvindo. Você está fazendo o trabalho do outro, você está se esforçando, se matando por causa do outro, mas porque você não está prostrado diante de Deus, mas está prostrado diante dos homens e do sistema, quando dá qualquer coisa errada, é isso que você está ouvindo, como esposa, como marido, como chefe de família, como diácono, como qualquer coisa. Eu não te mandei fazer nada, problema seu. É isso que você vai ouvir. Porque é isso que nós merecemos quando nós estamos prostrados diante dos homens. É isso que nós vamos ouvir. Ah, pastor, minha esposa falou uma coisa que me machucou tanto. Eu sirvo tanto, ela falou assim: ah, problema seu, eu não te pedi para fazer isso. Mas quando estava dando tudo certo, também não tinha pedido, mas ela tava fazendo o que ela queria, estava bom. Mas agora que deu errado, então não era para você ter mexido. Deixasse que eu resolveria. Entendeu? Então, enquanto eu servi todo aquele sistema, eu e a minha esposa, tudo que deu certo, eu não recebi um parabéns, eu não recebi um muito obrigado, eu não recebi, ó, muito obrigado porque vocês estão pastoreando por nós, muito obrigado porque vocês cuidam das ovelhas por nós, muito obrigado porque você ora com o povo por nós, muito obrigado porque a igreja está muito limpa, muito organizada, abre na hora certa, fecha na hora certa, o espaço gospel funciona, a igreja funciona, o grupo de louvor funciona. Muito obrigado, irmãos, vocês têm sido úteis na obra. Deus os abençoe. Nunca ouvi isso. Mas quando eu fazia alguma coisinha fora, por que que o irmão mexeu nisso? Isso é função pastoral. Era comigo. Entendeu? É isso que você vai ouvir. É isso que você está ouvindo, porque você está debaixo de uma manifestação de exploração de escravidão, porque você está todo dia se prostrando diante do seu Amã. E Deus está falando: fique em pé, rapaz, tema a Deus, se posicione, levanta. Para de se prostrar diante dos homens, para de se prostrar diante do sistema, para de se prostrar por causa de medo, para de se prostrar por causa de marido, de esposa, de serviço, de trabalho. Eu sou suficiente na tua vida, o que você precisar, eu sou responsável por você. Para de ser humilhado diante dos homens, se humilhe diante de mim que eu vou te exaltar. Então essa festa do Purim, Deus quer nos levar a um entendimento onde nós vamos ser arrancados disso. E existem muitas situações. Meu pai contou uma história para mim uma vez, que talvez muita gente que saiba, que estava um sábio e um
aprendiz andando. E eles passaram num sítio, num lugar, e uma família veio, muito humilde, o homem meio esquisitinho, a mulher, as crianças meio arranhenta, meio mal arrumada. E o sábio falou assim para o homem: vocês vivem do que aqui? Falou: a gente tem uma vaquinha ali, tira um pouquinho de leite, a gente bebe um pouco de leite, faça um queijinho, vendo, compra um negocinho. Mas você não planta nada, você não. Ah, não. E aquele negócio tudo mal cuidado, cheio de mato, tudo sujo. Aí o sábio olha pro aprendiz e fala assim: mata a vaquinha. Aí ele olha para o mestre e fala assim: mas é o que ele tem de sustento, mata a vaquinha. O cara foi lá, matou a vaquinha e eles seguiram viagem. Passado um bom tempo, eles voltam pelo mesmo caminho e eles chegam nesse lugar. E ali tem plantação, as coisas estão limpas, as pessoas estão arrumadas, animadas, trabalhando. Já tem mais vacas, mais animais, e está tudo novo. E aí eles param ali de novo e o sábio pergunta: e aí? Falou: quando o senhor mandou matar a vaquinha, nós quase morremos. Mas para não morrer, a gente foi trabalhar, foi cultivar, foi plantar. E aí virou isso aí. Então tem situação na nossa vida que a gente fica com dó. Mata a vaquinha, irmão. Isso aí é escravidão. É miséria. Você matando a vaquinha, você vai estar tirando a pessoa da miséria. Não tenha dó. Porque não é hora de ter dó, é hora de matar a vaquinha. Porque a pessoa vai ter que pôr o pé na estrada. Ela vai ter que plantar, porque ela tem condição de fazer. Aquele homem tinha um lugar para ele trabalhar, para ele fazer, mas a vaquinha escravizava ele. Então, aquele pouquinho de leite, aquele negocinho, aquela coisinha medíocre, tacanha. Tacanha é arcaico, será? Aquela coisa abandonada fazia com que ele não saísse do lugar. Quando mata a vaquinha e a fome bate, o cara se vira. Então, tem coisa na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Matar essa vaquinha. Ou tem coisa na sua vida que você vai ter que matar a vaquinha de alguém. Como sábio, lendo a situação, se eu matar essa vaca, esse cara anda. Mata a vaquinha. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, nesse sentido aqui, quando nós vamos honrar a Deus, vamos honrar a todos, vamos fazer a coisa, nós vamos ter que matar essa vaquinha. Nós vamos ter que fazer a coisa acontecer. Porque nós ficamos sustentando ou sendo sustentados num ambiente de miséria, porque nós não temos coragem de matar a vaquinha. Porque, de alguma forma, nós estamos aqui, nós estamos comendo, estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Mas a que custo? Quanto tem custado para você tocar a sua vida? Quão isso tem sido difícil para você? O quão isso tem sido penoso? Fala a verdade. Pensa na tua vida. Mesmo você crente, nós somos crentes, estamos aqui crente, servindo a Deus, amando a Jesus Cristo. Mas quão penosa tem sido a sua vida diária? Quão difícil tem sido a nossa jornada nessa terra como crente? Quanta vergonha nós temos passado, porque nós estamos encaixados nisso aqui, ó. Não tememos a Deus na totalidade, não honramos ao rei, não amamos os irmãos e não honramos a todos. Porque não temos coragem de fazer isso, por causa das consequências que podem vir. E agora você é obrigado a plagiar uma parte que a pastora Fátima falou, que ela ia ministrar e não veio, então agora ela perdeu a benção. Que ela foi me contar, agora ela rodou. Então, o que a pastora Fátima estava falando? Que, na verdade, pelo menos o que eu entendi, né, do que ela falou, eu vou falar com as minhas palavras. O que eu entendi do que ela ia ministrar? A unção que te lança é a unção que te guarda. Aquilo que você tem de marca de Deus na tua vida, ela é responsável por você para te levar até o final da jornada em segurança. Então, quem te ordenou, quem te ungiu, quem te deu a direção, quem te liberou para fazer, é responsável por você. E tem hora que dá para você parar no meio do processo. Então, se você pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando toca aqueles sons infernais, aquelas frequências do inferno, com aquela estátua enorme e toda aquela atmosfera de pânico para se prostrarem diante daquela estátua e diante do Deus de Nabucodonosor, e eles não fazem isso,
e Nabucodonosor, recebendo a notícia, manda chamá-los, e fica como um macaco lá, da história que eu contei no começo com meu pai, fica Nabucodonosor, a estátua lá, e ele olhando no olho dos três e fala assim, é verdade o que eu ouvi a respeito de vocês, que vocês não vão se prostrar diante da estátua que eu mandei fazer? O posicionamento vai trazer o diabo muito perto de você. O posicionamento vai fazer com que Satanás venha, os demônios venham, quase que olho a olho, ou olho a olho mesmo. Fala assim, é verdade que você vai sair daí? É verdade que você vai romper com isso? É verdade que você, entendeu? O teu posicionamento vai atrair o adversário, não vai afastar. Porque você está posicionado em Cristo e o adversário vai se levantar para falar, não, não vai passar. Então saiba que o teu posicionamento no teu casamento, no teu ministério, nos relacionamentos, para honrar o rei, para honrar os irmãos, para amar a todos, para tudo isso que nós temos falado aqui de 1 Pedro, esse posicionamento vai atrair Satanás para perto de você. Pastor, é isso que eu tenho medo, mas é isso que vai fazer você vencer. É isso que vai fazer você ter a sua festa do Purim. É isso que vai fazer você executar juízo sobre isso e acabar com essa história de uma vez por todas e ver o teu adversário enforcado. Você não quer ver o fim dessa história? Então você vai ter que encarar isso de frente a frente até o final. Porque a unção que mandou você ficar em pé diante daquela estátua é a unção que te guarda. Aí a pastora fala assim, por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados por aquele fogo? Porque tinha um fogo dentro deles que era maior e mais forte que o fogo que eles iam enfrentar lá. Tem uma unção, tem uma marca, tem algo dentro de você que, apesar de Satanás estar olhando no teu olho falando é verdade, se você falar é verdade e você for lançado na fornalha, na cova, onde for, a marca que tem dentro de você, o fogo que tem em você é mais forte do que o que está te esperando. E você vai poder fazer a tua festa do Purim e executar o juízo sobre isso e fazer a tua festa do Purim. Deus tem nos chamado para vencer os adversários. E Nabucodonosor, então, fala assim, nós vamos tocar a cítara, a harpa, a flauta, vamos liberar os sons, as frequências de morte, de medo, para dar mais uma chance para vocês. No posicionamento, o diabo vai levantar e falar assim, eu vou dar mais uma chance para você não pedir a conta desse trabalho, porque senão você vai passar fome. Eu vou dar mais uma conta para você, mais uma chance para você não falar isso aqui na igreja, que você não vai, senão você vai ter problema. Eu vou dar mais uma chance para você não se posicionar com a tua esposa, com o teu esposo. Eu vou dar mais uma chance para você. Não tem chance, o diabo não dá chance para ninguém. Ele só quer te manter no cativeiro. Continue posicionado, ouvindo a voz do Senhor teu Deus. E quando os sons infernais tocarem, eles ficaram olhando, ouvindo aquilo, mas a frequência do céu já tinha dominado o ouvido deles. E aquilo não fazia mais diferença. Tanto fazia. E acabado de tocar, e Nabucodonosor falando, e aí, o que vocês decidem? E eles falam, olha, quiser lançar na fornalha, fica à vontade. Se Deus quiser nos livrar, livrou. Se não quiser nos livrar, não livrou. Mas nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Fornalha aquecida 7 vezes mais. Quem lançou eles lá, morreu lá fora. Mas quem caiu lá dentro, caiu com um fogo tão forte da presença de Deus, da unção de Deus, da manifestação de Deus. Caíram tão cheio da presença e da manifestação do Senhor. Tinha o dono do fogo ali dentro deles, e o quarto homem já estava lá. Falou, o fogo que queima dentro deles, que eu coloquei, é mais forte que vocês. Fogo não queime os meus filhos, não rele nos meus amigos. E acabou. E a fornalha para eles, Nabucodonosor via, nós não lançamos 3, mas eu vejo 4 passeando. O que você está com medo, o lugar que você está com medo de entrar, você vai passear. Passeando. Eu vejo 4 passeando. E um com forma de um Deus. Saiba que o teu Deus vai estar lá nesse lugar. Saiba que o teu Deus estará lá nesse lugar para você passear no meio do fogo. Tem um Deus te esperando, porque você não vai se prostrar. Tem um Deus te esperando, porque você vai ficar posicionado. Tem um Deus te esperando, porque você não vai se curvar a esse sistema e você vai poder executar juízo sobre isso.
porque aquilo que você está construído por dentro vai ser colocado para fora e o fogo não vai te queimar. A pastora Fátima falou, Daniel não tinha comunhão com a carnalidade. E leão come carne. Quando ele é lançado na cova, ele não tem cheiro de carne. Ele não tem manifestação de carne. Então, para aquele leão, é como se tivesse uma árvore ali dentro. Acabou. Não vai, não tem cheiro, não tem atração, não come. Mas quando Daniel é tirado e o rei manda lançar aquelas pessoas que traíram Daniel, não tinham nem caído no fundo da cova e já se ouvia os ossos sendo estraçalhados. Com fome os leões estavam, mas não podiam tocar em Daniel, porque ele não era compatível com aquilo. O teu adversário pode estar faminto do jeito que for, mas você vai se tornar incompatível e não será destruído, porque você vai estar guardado, porque a unção que te lança é a unção que te guarda. A unção que manda você ficar de pé diante da estátua de Nabucodonosor é a mesma unção que te dá livramento dentro da fornalha. A unção que te lança para você não se prostrar diante de Amã foi a mesma unção que ficou na vida de Mordecai para que ele pudesse completar aquele projeto e poder fazer a sua festa. Quando era para estar tendo o choro da morte, quando era para estar só morte, não ia ter ninguém chorando porque ia morrer todo mundo. Eles estavam celebrando a vida. Deus está chamando a minha vida e a tua vida para, ao invés do choro da morte, celebrarmos a vida no dia 14. Estarmos debaixo dessa festa do Purim dia 13 e celebrarmos a vida dia 14. O que a pastora pode fazer dia 14? Uma celebração para celebrar a vida. Estamos vivos. Apesar das ameaças, apesar de tudo, mas porque eu temi a Deus, porque eu honrei ao rei, porque eu amei os irmãos e porque eu honrei a todos, eu estou vivo. Eu cumpri a palavra de Deus, eu cumpri o chamamento de Deus, eu obedeci a palavra e eu estou aqui para executar juízo contra esses adversários. Então, em nome de Jesus, não retroceda, não desista, não tenha medo, fique firme e abraçado com seu pai, deixa o macaco fazer o que ele quiser, deixa todo mundo correr ao teu redor, fica aí. Olha que triste, tinha ali talvez 50, 60 pessoas. Ninguém tinha um pai para falar, fica aqui. E você vai ver que isso aí não passa de uma farsa. Eu tinha um pai para falar, fica aqui. Fica aqui, filho. Pode correr todo mundo ao teu redor, mas você vai ficar lá ouvindo seu pai falar assim, fica aqui, filha. Você vai ver que isso é uma farsa. Fica aqui, filho, fica aqui com o pai. Não vai acontecer nada. Esse adversário vai sair de lá, vai vir aqui, vai fazer um barulhão, vai baixar a cabeça e vai embora. O que nós estamos precisando é de um pai. O que você está precisando, eu estou precisando é de um pai que te abraça e fala, fica aqui, tem um lugar para a gente ficar. Pastor, mas está todo mundo correndo porque não tem pai, fica aí. Está todo mundo correndo porque não tem uma voz, fica aí. Está todo mundo correndo porque não tem uma marca de unção que te respalda para te estabelecer na vitória. Fica no lugar que Deus te colocou, que Ele é responsável por você. A unção que te lança é a unção que te guarda, não saia daí. Ou entre aí e fique quieto. Entre na unção, na manifestação. Se você estava com medo, essa palavra hoje é para te encorajar a entrar. Pastor, eu até sei o que eu tenho que fazer, mas eu estava com medo, agora então faça. Eu até sei como honrar o rei, mas eu estava com medo, então honre. Eu até sei como ter temer a Deus, mas eu estava com medo, então tema. Eu até sei como honrar a todos, mas eu estava com medo, então honre. Eu até sei como amar os irmãos, mas então ame. Faça isso acontecer. E fica no lugar que Deus se estabelecer. Pode ser fornalha, pode ser cova, pode ser onde você passar. A unção que te lança é a unção que te guarda. Pastor, já enjoei de ouvir, já ouvi 5 vezes. A unção que te lança é a unção que te guarda. A unção que te lança é a unção que te guarda. A unção que te lança é a unção que te guarda. Tomara que você enjoe mesmo, fica ouvindo isso o dia inteiro para você entrar nisso. Tomara que essa voz fique na sua cabeça. A unção que me lança é a unção que me guarda, então eu vou. Ele é responsável por mim. O adversário não vai poder me tocar. Eu abençoo a tua vida para que você entenda isso, que a unção que te lança é a unção que te guarda. Pode vir um macaco, pode vir um adversário, pode vir o que for.
Você vai se posicionar em Deus e Deus será o responsável por colocar você num lugar de total e irrestrita segurança. Interessa. E não se importe com o barulho, porque vai ter barulho. Quando você for falar com a tua esposa, vai ter barulho. Muito barulho. Se importe. Quando você for falar com o teu esposo, dirigida por Deus, vai ter barulho. Não se importe com o tropel do adversário. Tropel é arcaico? Não se importe, porque Deus estará te visitando exatamente no lugar do posicionamento. Porque quando o Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram lá na presença de Nabucodonosor, falaram assim, ó, vai tocar os negócios aí, vai fazer um som, vai ter barulho, para te intimidar e você se prostrar. Aí você está livre. Olha como a proposta é bonita. Cara, é muito mais fácil. Olha a fornalha. É só você se prostra, vai embora para casa, você está livre. Está tudo certo. Mas eles estariam presos. Então, quando você for se posicionar para conversar com quem seja, para acertar que situação for, saiba que vai ter barulho. Mas você vai ter que ouvir o barulho e falar minha. E aí vão te perguntar: isso mesmo que você vai fazer? Sim, senhora. Sabe das consequências? Sei. Você sabe que você vai ter problema, né? Tá bom. E deixa Deus te guardar. Porque vai vir ameaça, intimidação, acusação, condenação, tudo que você ouve todo dia, só que fora de posição. Pastor, mas isso eu já ouço todo dia do meu marido. Condenação, acusação, intimidação. Todo dia eu ouço dele, dela, da empresa, e não muda nada. Por que eu vou ouvir agora e vai mudar? Porque agora você vai estar denunciando, vai estar falando que você não está mais de acordo, você vai estar normatizando como vai ser o andar da carruagem daqui para frente, e agora pode até falar a mesma coisa, mas você vai estar num ambiente espiritual diferente. Esqueça o teu marido, esqueça a tua esposa, esqueça a empresa, esqueça seja lá onde você for mexer. É você que vai mudar de estágio. É você que vai sair do lugar. Porque a voz de Nabucodonosor era a mesma, só estava mais próxima. Mas eles anunciavam lá, os arautos gritavam. Quando tocar a harpa, a cítara, se prostrem. Era a mesma coisa. E eles estavam quietos lá. Mas quando eles foram confrontados frente a frente, eles normatizam. Nós não vamos porque nós tememos a Deus. E a unção que eles tinham foi a unção que guardou eles. Acabou. Então, não se preocupe com o barulho. Só fique posicionado. Só fique no teu lugar, em Deus. Não vai sair daqui fazendo besteira, um monte de coisa que Deus não te mandou fazer. Vai orar, vai gerar essa palavra, vai meditar. Bom, onde está a vaquinha para eu matar, vou matar. A mim ou a de alguém. Porque às vezes você é responsável por pôr alguém para andar. Às vezes você é responsável, sabe qual a representação desse sábio para mim? Ele olha para aquela família, olha para aquele sítio, vê o potencial que tem ali e vê aquela vaquinha como um instrumento de Satanás. Ele mata. Você, como liderança nesse lugar, na vida, às vezes, dos filhos, da esposa, do marido, de qualquer coisa, você tem que olhar um ambiente de miséria, falar, é isso que está sustentando ele, é isso que está sustentando ela, eu vou matar. E você executa juízo, porque você é autoridade, você mata essa vaquinha. Porque você vai liberar a pessoa que tem potencial, que tem condições de ir para frente. Mata a vaquinha. Fecha a porta. Trava o sistema. Não, todo mês eu vou lá e eu pago. Todo mês eu vou lá e eu ajudo. Todo mês eu vou lá e eu financio. E tá lá. Mata essa vaca maldita. Em nome de Jesus. Mata a vaca. Pastor, mas vai virar mata a vaca. Deixa virar. Vai ajudar tua filha, teu filho, tua esposa, teu esposo sair desse lugar. Mata essa vaca. Executa juízo nisso. E tenha alma para suportar depois. Porque vai pesar. É difícil. Claro que é difícil. Claro que é complicado. Quando o Matheus casou, no final de 2019, ele falou, eu vou viajar, vou na lua de mel e volto para o açougue. Eu falei, não, para o açougue você não volta mais. Primeiro que eu vou orar para vender. E segundo que acabou o seu tempo aqui. Agora você casou,
Você vai fazer outra coisa da sua vida. Paguei o acerto dele, paguei as coisas dele, casou, abençoei ele. Tchau, obrigado. Se vira. Entendeu? Se vira. É fácil? Não. Claro que não. Só que ele teve que se virar. E ele foi tocar a vida dele. E tá tocando a vida dele até hoje. E há uns anos atrás ele me deu uma notícia boa. Eu falei assim, eu tava conversando, eu, ele, meu irmão, o Heitor. Eu falei pro meu irmão, falei, cara, a única coisa que eu tenho assim, não tava falando negócio de morte, eu falei, negócio da morte, que me assusta um pouco, é pensar no Mateus no sentido assim, será que ele vai conseguir se virar? E ele falou, pai, eu não quero que você morra, mas dentro daquilo que eu já aprendi, que vocês já me ensinaram e do tamanho que eu tô, pode partir em paz, que daqui para frente eu me viro. Excelente. Então, missão cumprida. Porque a Fátima, eu sei desde sempre que se eu morrer, ela vai tocar a vida dela. Tranquilo. Ela vai se virar. Isso aí eu sempre soube. Agora o Matheus eu tinha certas, mas ele falou assim, cara, pode ir. Você precisa, a hora que chegar, você vai. Então, para mim, tranquilo. Mas é difícil. Então, você fechar essa porta, primeiro que você talvez não queira o desgaste da conversa que vai ter. Cara, eu não tô afim de conversa. Mas você tá com um sim aqui e com um não aqui dentro, e você não quer ouvir a conversa, mas você tá corroído por dentro porque você não mata a vaquinha. Porque você não se posiciona. Isso está consumindo a tua vida, como marido, como pai, como esposa, como irmão em Cristo, como pastor. Normatiza. Pastores, normatizem, cheguem nas ovelhas, nos obreiros, e falem assim, o negócio aqui vai funcionar dessa forma. Pastor, eu vou embora. Dá um abraço aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu filho, a tua filha, que vai embora, Senhor. Muito obrigado pelo tempo que ficou aqui, mas eles não concordam mais e agora daqui para frente vai ser desse jeito. Deus te abençoe, vai em paz, não deixe de congregar. Precisando de alguma coisa, eu estou aqui, irmão. Vai na paz. Abra mão, deixe ir, mas normatiza. Para de ficar com o seu pastoreio travado, de medo de perder o obreiro, medo de perder a ovelha, porque você já está perdendo, porque você está prostrado diante daquilo que você não pode se prostrar. Se prostre diante de Deus e normatize as coisas com as suas ovelhas o mais rápido possível. A responsabilidade é sua. Pastores que estão aqui, que vão ouvir depois, a responsabilidade é nossa. Obreiros perdidos, ovelhas perdidas, porque nós temos medo de normatizar, temos medo de perder, temos medo que vai embora, temos medo, não podemos ter medo. Temos que temer a Deus e falar como funciona. Se não tiver bom, a pessoa procura outro lugar. Faça isso com responsabilidade, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Execute juízo dentro desses parâmetros aqui, temendo a Deus, honrando ao rei, amando os irmãos e honrem a todos. Amém? Para que nós tenhamos motivo de celebrar. Para que nós verdadeiramente, dia 13, façamos essa festa do Purim e dia 14 celebremos essa festa. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Abraço. Shalom.